Aprenda a valorizar os talentos que Deus te deu. Quantas vezes a gente recebe talentos e a gente acha que não é tão importante? Cada um de nós recebeu de Deus dons e talentos e nenhum é mais importante ou menos importante do que o outro. Cada um deve ser usado para a honra e glória de Deus, à medida do que Deus deu a cada um de nós. Bom dia, pessoas queridas, para mais um momento das nossas manhãs produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus. Quantas vezes a gente fica achando que talvez fica se comparando com outras pessoas e achando que talvez um talento ou um dom é melhor ou pior do que o outro. Na verdade, aos olhos de Deus, todos são importantes. A cada um, Ele deu dons e talentos especiais para que a gente usasse na obra dele. E qual é a obra de Deus? A obra de Deus é que a gente creia no Filho dele, que a gente creia em Jesus Cristo e que a gente possa aplicar os ensinamentos que ele nos deixou na Bíblia durante toda a sua passagem por este mundo. Em Coríntios 3, 5, a gente encontra: não que passamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas nossa capacidade vem de Deus, ou seja, tudo que nós somos, tudo que nós temos, é porque Deus assim permitiu. E Deus não escolhe as pessoas mais capacitadas para ocupar determinadas funções. Ele capacita as pessoas que Ele escolhe. Deus também capacitou Moisés, porque Moisés não acreditava que ele era um bom orador, ele não acreditava que ele tinha capacidade para que fosse desempenhar aquele grande trabalho, aquela grande obra de salvar o povo de Deus do Egito. Ou seja, ele não se achava pronto, ele não se achava com competência suficiente, mas Deus o capacitou. E naquilo que ele não era bom, naquilo que não era os dons e talentos que Deus tinha dado, Deus trouxe pessoas para ajudar ele nessa obra. Deus enviou Arão para ser o porta-voz dele nessa obra. E quando a gente recebe algum chamado, é muito normal que a gente tenha medo, que a gente acha que não está pronto, que não está capacitado ou que não vai dar conta. Mas a partir do momento que a gente dá o primeiro passo, Deus nos capacita. Teve uma conversa de Deus com Moisés na Bíblia que fala assim: Moisés perguntou para Deus: quem sou eu? Deus falou: não importa, eu serei contigo. Aí Moisés perguntou: quem é você? Eu sou o que sou, eu sou tudo o que você precisa. Moisés falou: mas eu nunca fui um bom orador. Deus falou: adivinha quem fez a sua boca? Moisés falou: sei que o Senhor pode encontrar alguém melhor, mais capacitado. Deus fala: Arão irá com você, mas é você quem vai conduzir. Ou seja, Moisés não era um bom orador. Qual era o talento, qual era o dom de Moisés? Ele era um profeta. Só que ele não tinha uma dicção perfeita, ele não tinha uma oratória perfeita, mas ele era um profeta, ele sabia o que iria acontecer, ele recebia de Deus as mensagens do que iria acontecer. Então ele era um grande profeta, mas não era um grande orador. Arão já era um grande orador, por isso que Deus traz Arão para trabalhar junto com Moisés. Arão era o irmão de Moisés. Mais tarde, depois, Deus usou essa capacidade de oratória para que Arão fosse comandar, fosse pregar no tabernáculo as suas palavras e fosse aquela pessoa que fosse conduzir todas aquelas cerimônias que fossem realizadas lá. Então, a cada um de nós, Deus deu um talento específico. E o que acontece? Nós podemos treinar algumas habilidades que são necessárias. É claro que a gente não vai achar que vai receber um dom divino e que a gente não vai ter que fazer nada, nenhum esforço, nenhuma dedicação.
a gente precisa se dedicar com aquele dom que Deus nos deu. A gente precisa ter foco, a gente precisa treinar e buscar as habilidades necessárias para a gente exercer o dom. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente não foca naquilo que é importante, naquilo que Deus quer que a gente faça, naquilo que é o nosso dom natural. E quando a gente não faz aquilo que é nosso dom natural, aquilo que é o nosso talento, tudo se torna pesado. Um exemplo disso, na escola, talvez a gente tire 10 em todas as disciplinas, exceto numa, por exemplo, matemática. Eu nunca fui muito boa em matemática. E o que a gente faz? A gente sofre pelaquela habilidade que a gente não tem. Em vez de a gente focar naquelas habilidades que a gente tem, pelo qual Deus fez pra gente, Deus deu de presente pra gente dons e talentos. E muitas vezes a gente quer focar naquilo que a gente não é bom. É claro que a gente precisa melhorar as habilidades que de repente a gente não tem em determinada área, mas a gente precisa focar em ser melhor naquilo que a gente já é bom, naquilo que a gente conhece, naquilo que se torna leve pra gente. Eu, por exemplo, tentando buscar a minha identidade ou tentando agradar, eu queria ser uma pessoa importante, que as pessoas se orgulhassem de mim, que no fundo era uma grande baixa autoestima que eu precisava trabalhar. Então eu quis fazer muitas coisas. Eu quis fazer aulas de música, eu quis ser uma musicista, eu quis estudar muito inglês, eu quis ser boa em estatística, em matemática, ou seja, áreas das quais eu não tenho dons e talentos naturais. E o que aconteceu? Eu fiz muitos anos de música e não toco nada. Por mais que eu tenha tido os melhores professores que alguém poderia ter. Eu fiz aulas de inglês, mas eu não falo inglês. Eu tive os melhores professores. Eu também tentei me especializar em estatística, mas tive maior dificuldade e acabei não aprendendo e acabei me estressando, ou seja, com aquelas coisas que a gente não tem domínio. Ou seja, a gente às vezes dá foco naquilo que a gente tem dificuldade, ao invés de focar naquelas áreas que a gente tem dons e talentos. Então, o que a gente faz? Quando a gente está trabalhando e investindo numa área que a gente tem dons e talentos, tudo se torna mais leve, porque essa é a vontade de Deus, que a gente exerça os dons e talentos que Ele nos deu. Então, quanto tempo a gente perde na vida querendo fazer tudo, querendo focar em áreas que não são para você, que outras pessoas têm o talento natural. E o que a gente faz? A gente fica pulando de galho em galho e a gente não foca naquilo que a gente nasceu para fazer. A gente não foca em ser melhor naqueles dons e talentos que Deus nos deu. Deus, quando fez, por exemplo, o tabernáculo lá no deserto, quando Moisés estava lá orientando para que as pessoas fizessem o tabernáculo, Deus deu tudo detalhadamente o que deveria ser feito. E Ele aproveitou dons e talentos de cada pessoa que estava ali, para que cada pessoa entregasse o seu melhor. Nenhum trabalho foi pior ou melhor que o outro. Todos eram necessários. Todos usaram seus dons e talentos que Deus deu para construir aquele grande tabernáculo. Ou seja, cada um de nós é parte para essa construção. E cada um com seus talentos vai fazer melhor. Por isso, o recado de hoje é para que você invista nos dons e talentos teus naturais, aquilo que você foi escolhido para fazer. Muitas vezes a gente fica iludido com tantas opções que tem neste mundo, não é mesmo? E a gente deixa de exercer aquele dom, aquele talento pelo qual Deus realmente nos preparou. E aquilo que a gente não tiver preparado, a partir do momento que a gente der o primeiro passo, Ele vai nos preparar. Deus escolhe as pessoas e capacita. E enquanto a gente não exercer os dons e talentos que Deus nos deu, o que pode acontecer?
A gente vai passar nesse mundo experimentando uma coisa ou outra e a gente nunca vai se sentir satisfeito, nunca vai se sentir pleno naquilo que a gente está fazendo. A gente muitas vezes dá a culpa em outras pessoas ou no trabalho, que não gosta do trabalho, quando na verdade o que falta é a gente colocar espaço na nossa vida, na nossa agenda, para exercer os dons e talentos que a gente recebeu de presente e que a gente às vezes fica enterrando. E a gente pode todos os dias orar para que Deus nos mostre o caminho, para que Ele não nos deixe desviar do caminho que Ele quer que a gente siga. A gente pode fazer junto todos os dias a seguinte oração: Deus, muito obrigada por me disciplinar com esta palavra de hoje. Eu te peço para que nada nem ninguém me tire da sua presença, que nada nem ninguém me desvie do caminho que tu queres que eu siga. Me revela, meu Deus, a cada dia mais quais são os dons e talentos que me destes e que queres que eu me aperfeiçoe para a tua obra. Desde já eu te louvo e te agradeço. Se você está gostando dessa série Manhãs Produtivas, em que eu trago pílulas de sabedoria para que você tenha um dia feliz, harmonioso e produtivo na presença de Deus, curte esse vídeo, se inscreve neste canal e compartilha, pois assim você vai estar ajudando a levar a palavra de Deus para tantas pessoas que precisam e vai estar ajudando a edificar a vida de outras pessoas. E onde se edifica, Jesus fica. Tenham todos um dia abençoado por Deus e lembre-se que o momento com Deus deve estar no cabeçalho da sua lista de tarefas todos os dias. Fiquem com Deus e até amanhã.